não vale nada como mulher. Essa é a frase que o Pedro Jorge teria deixado ficar para sua colega dentro da casa. E agora o Fábio entrou na casa e explodiu com ele em direto por causa dessas falas, por causa dessa frase. E ele pediu aí justificações ao Pedro Jorge. E vocês vão se surpreender, minha gente, o que o Pedro Jorge teria dito como resposta, como forma de justificar este todo cenário. E fora isso, o Ricardo João foi expulso do desafio final. E esses assuntos estão a dar opiniões e a dividir os fãs, né? Os fãs estão aí divididos e muito mais. Então, já sabe o que vamos reagir no vídeo de hoje. Então, deixa aquele like só maroto, subscreva-se no nosso canal, sem se esquecer de ativar o sininho de notificações, porque o assunto de hoje promete muito. Muita gente esteve aí a torcer bastante, né, que tivesse esse grande confronto dentro da casa. E a TV liberou aí uma visita do Fábio e a Marisa, né? Primeiramente o público apontou que seria e a Marisa, mas a TV anunciou que era o Fábio e a Marisa. E o Fábio foi logo ajustar as contas conforme prometido no anúncio da TVI. Sim, o que levou o Fábio a entrar dentro do desafio final foi por causa dessa frase que vou aqui, né, ler, que deixou o público, a casa, os colegas em choque. Como é que o Pedro Jorge teve a ousadia, teve a coragem de dizer que a Liliana não vale nada para uma mulher e muito mais? Não. Vamos a isso. A frase diz o seguinte: não vale nada como uma mulher, né? Foi isso que o Pedro Jorge teria dito à sua colega. E o Fábio não deixou isso passar, acusando o Pedro Jorge de falta de respeito. E lembrou a ele que ninguém merece ser tratado dessa forma, independentemente do contexto do jogo. Por mais que seja num reality show, ninguém pode ser desrespeitado. Então todos lá dentro devem sim se valorizar, né? Podem lançar uma e outra farpa, isso é normal. No reality show pode haver discussão, mas não podem passar os limites. O que o Pedro Jorge fez ou disse para a Liliana é falta de respeito. Isso segundo as palavras do Fábio, né, que esteve lá a confrontar a ele. E pediu aí para o Pedro Jorge se justificar. Explicar porque que ele disse essas palavras, essas frases e muito mais. E o Pedro Jorge tentou justificar, dizer que aquilo tudo ele teria dito no calor do momento. Só foi apenas isso que o Pedro Jorge disse, que aquilo só saiu no calor do momento e muito mais. E este cenário está a chocar muita gente, principalmente por causa dessa fala, né? Muitos consideram essa fala como uma fala fria, não um pronunciamento, uma defesa fria. Tipo, só falei isso por calor da emoção, por calor do momento, muito mais. Não acrescentou mais nada. E isso aumentou tensão dentro da casa, sim, minha gente. E na sua opinião, o que estás a dizer sobre esse assunto? O Fábio não tem razão ao confrontar a ele por ter dito isso. E ele não tem nenhuma explicação exata, né? Do qual o levou a dizer esse tipo de coisas. Vem, dá uma justificação que não faz sentido e muito mais. Então, o Fábio tem toda a razão ao confrontar a ele e muito mais. Então, o vosso posicionamento, a vossa opinião sobre este assunto é super importante. Será que ele passou dos limites ou não? Subscreva-se no canal porque ainda tem mais assunto. Vamos falar dessa expulsão do Ricardo João. A gala do desafio final trouxe mais uma bomba. Sim, minha gente, o Ricardo João foi oficialmente expulso do desafio final após a votação de público. Sim, o público disse que já basta, não vamos te salvar, não vamos te proteger. E acabou mesmo caindo fora. De lembrar que ontem teve aí dupla expulsão e o Ricardo foi um dos primeiros, né, a abandonar do outro lado, porque também na parte das meninas teve lá a Daniela, a Liliana, a Ana e a Lúcia, né,
que estavam em risco, mas uma dessas concorrentes teve que abandonar e teve outros nomeados de outra parte, onde já incluía lá o Ricardo João, que acabou mesmo sendo expulso. Isso com a decisão do público. O público decidiu colocar um ponto final a este concorrente. E na sua opinião, acha que essa expulsão foi justa ou não? Deixe ficar aí o seu posicionamento, a sua opinião sobre esses momentos que se registraram aí dentro do desafio final. O reality show que está super quente, com grandes confrontos e muito mais. Por hoje é tudo, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.